Olá, sou Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor. No primeiro episódio dedicado ao Advento e Natal, fizemos uma viagem no tempo muito longe até aos primórdios da religião judaica e descobrimos a tenda da reunião, a tenda da presença de Deus que acompanhou o povo hebreu durante os 40 anos de deserto. Depois, refletimos sobre a festa das cabanas ou tendas que os judeus celebram até hoje como recordação festiva do tempo do deserto e que nos instrui sobre este mistério imenso de Deus conosco. Por fim, descobrimos que o Natal de Jesus veio cumprir esta festa, tornando Deus realmente presente entre nós, o Emmanuel, aquele que encarnou e armou a sua tenda entre nós, como diz São João. Associar o Natal à festa das cabanas, festa das tendas, Sukkot em hebraico, rasga os nossos horizontes cristãos e lança-nos em águas realmente profundas que de outra forma ficariam por explorar. Porque, tenha ou não nascido durante a festa das cabanas, como sugerem os nossos postais de Natal tão semelhantes aos da Sukkot, a verdade é que Jesus veio cumprir esta festa, como cumpriu a Páscoa e o Pentecostes. Hoje vamos meditar no que é isto de Deus vir e vir ao nosso encontro, aqui e agora, todos os dias da nossa vida. Vamos então começar. Deus acampou entre nós. Não apenas nasceu numa cabana frágil, como tomou a nossa natureza humana, fez-se um de nós. E não um dos ricos e poderosos, mas um dos mais frágeis e indefesos. Um recém-nascido, perseguido, filho de ninguém, segundo os olhos do mundo, que teve de se refugiar no Egito. Olhemos para as tendas onde se reúnem as famílias judias hoje durante a festa. Famílias comuns, frágeis, iluminadas pela luz do alto, seja o sol, sejam as estrelas. E agora olhemos para o presépio. Um pai, uma mãe, um bebê. Uma cabana paupérrima, mas iluminada pela luz divina. O normal da vida, o cotidiano mais comum, feito sagrado. A encarnação diz-nos que o amor se fez carne. Carne com tudo o que isso implica, matéria, rotinas, vida aqui bem rasteirinha, aquelas preocupações materiais que temos de ter para manter a família a rodar. Tudo isto Deus assumiu ao encarnar. Ele veio para ficar. A presença real, a parousia é aqui em cada um dos irmãos. Em Mateus 25, Jesus diz-nos: tudo o que fizeste ao mais pequenino de entre vós, a mim o fizeste. A Madre Teresa de Calcutá chamava-lhe o Evangelho dos 5 dedos, enquanto com a mão aberta ela ia contando as sílabas nos dedos e dizia: You did it to me. You did it to me. A mim o fizeste. Pela encarnação, a Terra Santa deixou de ser Jerusalém para ser o mundo inteiro. Jesus está tão presente na minha vila, no fim do mundo, como está em Roma, em Fátima ou em Jerusalém. A nuvem que desce sobre a tenda da reunião desce sobre cada uma das nossas casas. A peregrinação mais simples e bela que podemos fazer é mesmo o circuito da nossa rotina diária. Diz Chesterton: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, casado com uma mulher comum e rodeado dos seus filhos comuns. Tudo aparentemente tão simples e tão extraordinário. Reparem, o único sinal que os anjos deram aos pastores para encontrar Jesus foi este: um bebê deitado numa manjedoura. O meu filho mais novo, o Daniel, quando tinha 3 ou 4 anitos, andava pela casa à minha volta e olhando as imagens de Maria, as imagens de Nossa Senhora espalhadas pela casa, Nossa Senhora com o menino, várias imagens diferentes. Depois olhou para mim e perguntou: mãe, como é que tu puseste as mãos quando eu nasci? Como, Daniel? Como é que eu pus as mãos quando tu nasceste? Sim. Estás a ver, a mãe de Jesus tem as mãos juntas numas imagens, tem as mãos sobre o coração noutras. E tu? Quando eu nasci, como é que tu puseste as mãos? Um bebê normal e contudo é extraordinário. Cada um dos nossos filhos. Será que pomos suficientemente as mãos em oração quando os contemplamos? Porque a oração não pode resumir-se a 15 minutos de silêncio diante do sacrário ou das Escrituras. A oração é esta contemplação constante do milagre das nossas vidas. Como é que nós pomos as mãos? Quando olhamos para o milagre dos nossos filhos entre nós. Deus conosco. Deus conosco em cada um dos mais pequeninos que estão conosco.
E o que fez Maria, depois de pôr as mãos em oração, quando Jesus nasceu? Maria fez o que todas as mães fazem. Cozinhou, arrumou, alimentou o seu bebê, estendeu roupa. Reparem nas canções tradicionais. Celebram um Deus tão humano. Aqueles versos de quem são os coelhinhos que ali estão a corar são do menino Jesus que nasceu para nos salvar. Versos que apontam para a vida normal de uma mãe de família, de uma mãe a cuidar do seu menino. De facto, durante os 30 anos em que Jesus viveu em Nazaré, ele contemplou a sua mãe e o seu pai enquanto eles faziam os mais humildes tarefas da sua rotina diária. Lavar, arrumar, cozinhar, ir buscar água à fonte, fabricar e consertar os móveis, arranjar o telhado, comprar alimentos no mercado. Esses 30 anos não foram um compasso de espera para salvar o mundo. Jesus estava a salvar o mundo. Lembram-se da pá no acampamento de Moisés? Agora que não apenas a nuvem, mas o próprio Jesus está entre nós e por cá fica até ao fim dos tempos, cada vez que eu lavo a casa de banho, estou a fazer um ato litúrgico. A liturgia é o louvor do Senhor em gestos rituais. Lavar a casa de banho pode ser um ritual, uma oração, um ato de respeito para com Ele que habita entre nós. Tal como a pá era um ato de respeito ao cobrir as necessidades, ao cobrir as fezes, como dizia Moisés, era um ato de respeito para com Deus que caminha no acampamento. Lembram-se as panelas do livro de Zacarias? As panelas serão sagradas quando o Messias vier, dizia Zacarias. Um dia, enquanto cozinhava, Santa Teresa d'Ávila teve um dos seus êxtases. Quando voltou a si, ficou envergonhada por ver todas as irmãs olhar para ela, incrédulas. Teresa encolheu os ombros e disse: no meio das panelas também está o Senhor. E é por isso também que nas nossas casas, sempre que for hora de pôr o comer ao lume para mais uma refeição, Deus está aí também. Não nos esqueçamos disso. Velhinha, a irmã Lúcia respondia às irmãs carmelitas quando elas lhe perguntavam se Nossa Senhora lhe aparecia ali. Abram os olhos. É óbvio que Nossa Senhora lhe aparecia, mas mais óbvio ainda para Lúcia era esta certeza de que Nossa Senhora andava por ali. Deus está aqui. O irmão Lourenço, que escreveu o livrinho precioso A Prática da Presença de Deus, se não leram, leiam este livrinho, com já vários séculos de existência, um livro tão pequenino e tão magnífico. Ele diz, e vou citar: quando estou na cozinha, no meio do barulho e do tilintar dos pratos e copos, com toda a gente a pedir coisas em direções diferentes, eu possuo a Deus com a mesma tranquilidade que quando estou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Tão bonito, não é? E o Papa dá também o exemplo na encíclica sobre o coração de Jesus, como os gestos mais singelos do cotidiano nos ficam para sempre gravados no coração. E vou citar: penso na utilização do garfo para selar as bordas daquelas empadas caseiras que preparávamos com as nossas mães ou avós. É aquele momento de aprendizagem culinária a meio caminho entre a brincadeira e a idade adulta. Poderia citar milhares de pequenos pormenores que sustentam a biografia de cada um. Sorrir com uma piada, fazer um desenho em contraluz numa janela, jogar o primeiro jogo de futebol com uma bola de trapos, cuidar de lagartas numa caixa de sapatos, secar uma flor entre as páginas de um livro, cuidar de um pássaro que caiu do ninho, formular um desejo ao despetalar uma margarida. Todos estes pequenos pormenores, o ordinário e o extraordinário, são sustentados pela ternura preservada nas memórias do coração. Fim de citação. É isto. As cozinhas das nossas avós são sagradas. As nossas cozinhas são sagradas. Mas só os nossos filhos ou netos o saberão, quando nos recordarem com carinho e saudade. O reino de Deus está perto. Está aqui na minha casa. O reino de Deus é uma mulher na cozinha a juntar fermento à massa para fazer o pão. O reino de Deus é uma mulher a acender a lâmpada para iluminar toda a casa. Só isto? O grande dom da encarnação é mesmo este. Deus assumiu a natureza humana e a partir desse momento toda a natureza humana se tornou sagrada. E tudo o que nós fazemos tem toque divino. Só isto. Parece nada e é tudo. O povo que caminhava com a tenda da reunião entre eles sabia que o céu era ali mesmo, porque o céu é Deus e Deus estava ali. Pela encarnação, sabemos que o céu está mesmo aqui. No exato lugar onde vivo, começa o céu. Mas a presença real não está apenas entre aspas, em todo lado. Está também no grande mistério, no grande milagre da Eucaristia. Até lhe chamamos exatamente presença real. Se queremos entrar no céu, dirijamos-nos à igreja mais próxima à hora da missa.
A tenda da reunião estava no acampamento dos hebreus, a igreja matriz está no meio das nossas casas e Jesus no sacrário é o nosso primeiro vizinho. Aquele a quem recorremos quando nos sentimos aflitos, antes de chamar qualquer outro vizinho, chamamos por ele. Aquele que visitamos quando passamos à porta, ou pelo menos cumprimentamos. Antigamente tirava-se o chapéu. A paróquia, diz São João Paulo II e repete o Papa Francisco, é a igreja no meio das casas dos seus filhos e filhas. Quando o sacerdote lava as mãos, naquele gesto que os acólitos acompanham, devíamos ser capazes de ouvir tan-tratã, como se fosse um filme. Lavar as mãos era o gesto dos sacerdotes ao entrar na tenda da reunião. Deus está mesmo a chegar. E quando finalmente desce sobre o altar, ajoelhamos, como o povo se prostrava à entrada de cada uma das suas tendas, voltados para a tenda da reunião. Às vezes temos o incenso, a nuvem misteriosa sobre a tenda da reunião. Que grande graça o Senhor nos faz ao ficar assim presente entre nós. Por isso Jesus prometeu no final do Evangelho de São Mateus, 28, versículo 20, eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Na Eucaristia, Jesus está realmente presente em carne e em sangue, portanto em matéria humana, no pão e no vinho. Assim que a nuvem de Deus desce sobre os alimentos naturais, chamamos-lhe a graça divina, eis o que acontece. Parece pão e vinho, mas não é. É corpo e sangue de Jesus. No presépio também parecia apenas um bebê como tantos outros, mas não era. Era Deus. No presépio, como na missa, Deus desce ao nosso encontro. Não somos nós que subimos. Ele vem, Ele desce, é a parousia. O céu vem à terra, não é a terra que sobe ao céu. E Jesus repousa sobre a concha das nossas mãos, como repousou sobre as palhinhas da manjedoura. Reparem neste pormenor, cada vez que nos colocamos na fila, como os pastores, para ir ao seu encontro. Estendemos as nossas mãos pedintes para que Ele venha e repouse sobre elas. Contemplar o presépio. Uma mulher feita mãe de Deus. Maria não é padre, não é diaconisa, não é nada disso. E, no entanto, está acima do Papa, ou não? O Papa dobra o joelho diante de Maria. Maria é superior a São José. Uma mulher. Nem um nem outro são sacerdotes. O presépio coloca-nos diante desta realidade. Não há nenhum ministério superior ao outro. Cada um de nós é perfeito se cumprir a vontade de Deus, se ocupar o seu lugar. Tudo o resto são questões de poder, disputas vãs. Quem reivindica o sacerdócio para as mulheres vê no sacerdócio um poder que ele não tem. Não se trata de poder, trata-se de natureza. Como um homem não pode ter um bebê no útero, pois não tem útero, uma mulher não pode ser sacerdote. Nem o homem tem menos valor por não poder ter um bebê no útero, nem a mulher tem menos valor por não poder ser sacerdote. O sacerdote faz Deus presente entre nós, pela Eucaristia. E Maria faz Deus presente entre nós, pela encarnação. Um bebê de carne e osso, um bebê de pão. Belém significa casa do pão e Jesus foi deposto numa manjedoura, lugar de alimento. O mesmo bebê que Maria trouxe no ventre e deitou nas palhinhas, o sacerdote deposita sobre o altar. Ajoelhamo-nos diante do mistério da transubstanciação e ajoelhamos diante do mistério da encarnação, diante do presépio que construímos nas nossas casas, num cantinho da sala. Deitado numa manjedoura, Jesus torna-se o nosso alimento, diz Santo Agostinho. Pelo mistério da encarnação, Jesus toma a nossa carne e pelo mistério da comunhão, nós recebemos a carne de Jesus. São duas faces do mesmo mistério. Depois vamos pelo mundo, tornando Jesus presente entre todos, porque nos fazemos presente para os outros. No presépio, como na missa, quem nos dá Jesus é sempre Maria. E durante a consagração, como na noite de Natal, os anjos e os santos unem as suas vozes às nossas e cantamos juntos. Na festa das cabanas, é suposto abrirmos a porta aos estranhos. Em Belém, ninguém abriu a porta a Jesus. Mas os pobres foram ao seu encontro. Na missa, estendo as mãos e acolho o menino que a Senhora me oferece. Acolho a presença real, a parousia, que gesto divino. Mas tal como encontramos Jesus entrando na igreja mais próxima, também o encontramos cada vez que entramos em casa, na escola, no trabalho, que pelo mistério da encarnação se tornaram o nosso presépio. Estamos já no céu,
porque o reino de Deus, o reino dos céus, veio até nós e continua a vir todos os dias no presépio da vida cotidiana e no presépio da Eucaristia. O pão parece pão, mas é carne de Jesus. Este irmão com quem me cruzo parece um homem mal encarado, ou um pedinte, ou um colega de trabalho pouco simpático, ou um filho rabugento, ou talvez um amigo, o meu amor, o meu pai, a minha mãe, mas são a carne de Jesus. Este fracasso, esta desilusão, esta doença, este problema, parecem isso mesmo, apenas problemas. Mas isso é só aparência, porque na verdade são a providência divina, a forma que Deus encontrou da sua parousia de se fazer presente na minha vida. As aparências iludem, diz-nos o presépio. Parece pobre e é infinitamente rico. A minha vida parece um caos e está infinitamente impregnada do amor de Deus. As origens do presépio remontam a São Francisco, como conta o Papa na sua carta sobre o presépio, sinal admirável. Diz ele que um dia Francisco decidiu fazer a representação ao vivo do mistério de Belém. Pediu a um lavrador, seu amigo, que levasse o seu burrinho e a sua vaquinha até determinado local na noite de Natal e se montasse ali uma manjedoura. Depois, à noite, todo o povo e o convento se dirigiram ao local e um sacerdote celebrou a missa sobre a manjedoura. E foi então que a visão maravilhosa aconteceu e Jesus recém-nascido foi visto sobre a manjedoura. Façam presépios, diz o Papa, noutra carta maravilhosa. Na mesma carta maravilhosa que nos escreveu quando nos falou no sinal admirável do presépio. Não esqueçam o dom do presépio. É preciso fazer esta cabana, este resquício da festa das cabanas, que vem desde tempos imemoriais no povo judeu, mas que Jesus cumpriu em Belém. Façamos o presépio e colocamos nele as figuras tradicionais, o padeiro, o sapateiro, o pastor, a lavadeira, porque é no meio da gente do povo, da gente simples, das nossas famílias, que Jesus quer acampar, armar a sua tenda. Deus está aqui e nós raramente damos conta. Fica uma pergunta, mas então, se os primeiros cristãos, ao rezar Maranatá, ao falar em parousia, não estavam propriamente a referir-se ao mistério do Natal, a que se referiam eles? Que vinda de Jesus estavam eles a celebrar? E será que hoje o nosso Advento e o nosso Natal, segundo a liturgia, também apontam para algo mais? É o que vamos descobrir no último episódio deste conjunto de 3 episódios sobre o Advento e Natal. Se ainda não subscreveram o podcast, façam-no agora para não perderem o próximo episódio. E não se esqueçam de fazer uma avaliação ou um comentário para que mais pessoas possam encontrar o podcast. Maranatá, vem Senhor Jesus. Amém.